Olá, estamos mais uma vez aqui em nosso canal no YouTube para realizarmos mais uma reflexão com algum tema pertinente que envolva a busca da verdade e o autoconhecimento. Antes de mais nada, aquele velho pedido de sempre para compartilhar o nosso canal, assinar as notificações, efetivar os seus devidos likes para que a gente possa permanecer com o nosso modesto trabalho. Hoje eu gostaria de fazer uma espécie de homenagem a um ser, a uma figura histórica, talvez a mais importante figura histórica da Grécia, que é a figura de Sócrates. E o quanto o pensamento socrático tem influenciado diversas gerações de pensadores e de pessoas que buscam a filosofia como... A filosofia nunca pode ser encarada como bengala, mas como um modo de entendimento da realidade que justamente faz com que os indivíduos deixem de possuir bengalas, ou seja, muletas, né, amparadouros, para dar sentido à vida delas. A ausência de muletas pressupõe, ou a ausência de bengalas, ou a ausência de ideologias, de crenças mais arraigadas, pressupõe já um certo grau de maturidade psíquica nos indivíduos. E Sócrates, durante toda a sua vida, procurou, através dos seus diálogos nas ágoras, né, nos mercados na Grécia, no convívio com seus discípulos, evidenciar o elemento mais central da nossa condição humana. E que elemento central é esse? É de que nós temos que reconhecer a nossa ignorância diante do todo da realidade. O verdadeiro sábio é aquele que começa a entender o aspecto onde ele em si próprio ignora. Sábio, portanto, não é o que sabe tudo, mas o que compreende a sua própria ignorância. E a partir dessa percepção da sua própria ignorância, a realidade passa a ser para esse indivíduo uma aventura, já que a busca por respostas e a busca por um sentido da vida necessitam de uma abertura mental e de um desapego constante em relação a tudo que se pressupõe como sabido. É óbvio que há pessoas sábias. O sábio, ele não deixa nunca de buscar. O tolo, o pretensamente sábio, ou o falso sábio, o pseudo-sábio, ele acha que já sabe. E por ele achar que já sabe, ele interrompe o processo de investigação da verdade porque ele já se basta na sua tola pretensão de algo que ele jura em si mesmo saber ou engendra em si mesmo saber. Portanto, a sabedoria é um processo infinito. Na perspectiva socrática, o homem justo, o homem sábio, o homem que compreende, é aquele que nunca cessa de entender os processos da existência. Sim, parece ser algo meio que irreversível o caminho que se toma quando se visa esse buscar perene, essa construção processual do conhecimento. Platão, o discípulo mais célebre de Sócrates, fundou, entre aspas, a epistemologia. E o que seria isso? Seria justamente a teoria do conhecimento, a base para se estudar o processo, a gênese, a origem do conhecer. E a origem do conhecimento pressupõe a busca filosófica inadiável e despreconceitualizada, se é que existe essa palavra, em torno de tudo aquilo que cerca o ser humano. O ser humano é o único ser animalizado ou animal, né, que busca entender a sua origem, fazendo perguntas simples,
como de onde eu venho, o que eu aqui estou fazendo e qual a finalidade da minha existência. Pois é, dentro dessa perspectiva aqui da Terra, se nós buscarmos reconhecer que nós não sabemos de muita coisa, ou de que pouco sabemos, ou de que nada sabemos, nós estaremos num caminho mais digno, nisso que a gente chama de filosofia. E aqui eu abro um parêntese. Por filosofia, eu não compreendo apenas os aspectos referentes ao academicismo, né, a questão da filosofia enquanto disciplina acadêmica nas universidades. Ali também existe filosofia, é inegável, mas eu acho que há muito mais uma história da filosofia nas academias, necessária, do que propriamente um ato livre e espontâneo da arte filosófica, ou seja, da própria filosofia. Sócrates, quando dialogava na Ágora, evidenciava que o filosofar não tem cabrestos, não tem limites, que a fluidez dos discursos e dos diálogos gera inevitavelmente naquele que está presente nessas discussões uma liberdade mental, sem medo de ser ali policiado por um professor, determinado por notas. Não havia e não há uma preocupação com relação a isso. Ah, mas você está sendo um pouco exagerado na sua reflexão, Josian, porque precisamos gerar um padrão para dar um arcabouço mais organizacional no pensamento filosófico. Tudo bem, é inevitável isso. Mas o que não se pode é perder a essência da atitude filosófica. A atitude filosófica ela precisa ser livre, no máximo que isso for possível. Ela precisa ser desatrelada dos níveis de imposição ideológica e cultural que permeia tudo aquilo que envolve a nossa existência e a nossa conduta na civilização. Portanto, essa seria a minha homenagem de hoje, a enfatizar a necessidade do reconhecimento da nossa própria ignorância. A atitude socrática, como ele próprio dizia, ele se considerava um parteiro de almas, né? Era justamente evidenciar no interlocutor, né, o ponto onde esse interlocutor falhava no seu discurso, não para menosprezá-lo ou para inferiorizá-lo, mas para evidenciar onde estava o erro nele e, a partir da percepção do erro, ele se corrigisse e se posicionasse de uma maneira mais correta, de uma maneira mais coerente com aquilo que ele pode perceber diante dos fatos do real, né? Então, revelar ou compreender ou diagnosticar a própria ignorância é o primeiro grande sinal de que estamos no autoconhecimento. Nunca fechar em verdades, tornando o pensamento fixo, limitado, nunca a pretensão de já saber. Nós não podemos saber de tudo na realidade que nós vivenciamos. Ela é, por demais, limitada. Os instrumentos que nós utilizamos são, por demais, limitados para uma expressão absoluta, integral, definitiva, conclusiva da verdade. Isso não é possível aqui em nossa condição humana. Portanto, temos que processualizar o conhecimento e processualizar a nossa atitude diante da percepção das circunstâncias, das ideias, dos pensamentos, da história do próprio pensamento e desenvolvimento cognitivo da nossa civilização. Fica aí mais uma vez essa reflexão, espero que vocês possam fazer os apontamentos necessários e não levar em consideração isso que eu aqui falei como sendo um ponto de verdade. Apenas é mais um elemento reflexivo para a gente se desatrelar dos níveis impositivos que fomos sempre obrigados, enquanto condição humana, a nos sujeitar diante de crenças, de imposições através de livros sagrados, de ideias filosóficas inadequadas com o contexto humano. É preciso revitalizar, revigorar o pensamento humano com uma atitude mais questionadora, com um discernimento mais vivo. Esse aqui é o nosso trabalho. Que em outro momento possamos continuar então as nossas reflexões aqui em nosso canal. Um abraço a todos.